Olá, seja bem-vindo ao Podemos Debater, o podcast que contrasta diferentes perspectivas e realidades. Eu sou a Juliana. E eu a Bianca, e hoje em modo entrevista vamos falar sobre o teatro académico. E para isso temos connosco a Jennifer Mira, que é atriz do Teatro Académico de Lisboa. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Jennifer, o teatro entrou na tua vida muito cedo, no colégio Ramalhão, como tu nos disseste, e depois no secundário. O que é que te encantava nessas primeiras experiências que tu tiveste no palco e, acima de tudo, no palco a fazer teatro? Olha, não sei, mas eu acho que desde o início, não é? Tínhamos aquelas peças pequeninas que nós fazíamos na escola e eu acho que isso sempre me fascinou e acho que pelo menos esse sítio, o Ramalhão onde eu andei, nós tínhamos essa experiência de poder nos libertar e era assim uma coisa meio a sério, porque tínhamos todo um teatro com cortinas, então era assim uma coisa muito bonita e era tudo feito de madeira, então pronto, tive muito essa sorte de poder viver mesmo o teatro no lado do palco. Depois morreu um bocadinho e foi no secundário que acabei por ter essa vontade outra vez de fazer teatro, porque tive uma professora de português fantástica em que ela puxava pela nossa criatividade e, portanto, nós dávamos português e dávamos aqueles textos e não eram maçudos, aquilo era tudo muito mais giro porque ela incentivava-nos a fazer teatros, a fazer vídeos com aquilo, com o som por trás e depois captar imagens e juntar tudo. Portanto, eu acho que todas essas pequeninas coisas que foram acontecendo foi sempre impulsionando o teatro em mim e depois mais tarde, quando entrei no teatro, dei continuidade e um bocadinho mais a sério. Não sei se respondia, que eu um bocadinho. Disseste-nos também que o teatro ajudou-te a vencer alguma timidez. Como é que essa timidez foi acabando com o início das apresentações que acabaste por ter? Pois, eu acho que sempre fui um bocadinho tímida, não muito naquela questão de o que é que os outros acham, mas pôr-me à frente do palco e as pessoas ficarem todas a olhar para mim era uma coisa que eu ficava sempre assim um bocadinho a tremer e não gostava muito dessa sensação. Acho que o teatro o que me trouxe foi ter prazer em poder ir para a frente e poder explicar mais além, ou seja, o que nós estamos a fazer não é show, no fundo é transmitir uma mensagem e uma imagem também, no seu bom sentido, e eu acho que isso motivou-me muito mais e fez com que a timidez desaparecesse, porque isso não era o ponto fulcral era conseguir passar a mensagem um ao outro e há coisas importantes e coisas bonitas a passar, e eu acho que nós com o teatro conseguimos passar isso, então acho que isso, pronto, acabou a fazer que a minha timidez foi embora e ficou lá atrás. Quando entraste no Teatro Académico de Lisboa, sentiste que de alguma forma começou uma nova etapa tua no teatro? Completamente, porque eu fazia assim aqueles pequeninos teatros e depois jurei para mim mesma quando ia para a faculdade, saindo do secundário, que outra vez reativei o teatro em mim, prometi a mim mesma que ia entrar num grupo de teatro e assim que entrei pensei, ok, eu quero mesmo incentivar esta parte de mim, não é? E acho que comecei a levar o teatro como uma coisa mais séria no sentido de é uma coisa boa, nós podemos aprender imenso com isto. Então eu também comecei a ir ver muito mais teatros, a outros sítios, não é? E a explorar Lisboa, que foi uma coisa que também boa que me trouxe quando fui para o teatro académico e para a faculdade, e acho que por aí comecei a explorar muito mais, coisa que eu não fazia antigamente e pronto. Acho que e o que é que tu descobriste sobre ti e sobre o teatro quando ingressaste? Ai, não sei, eu acho que é muito isto, é um motivo porque é que existe o teatro. O teatro é arte e a arte é muito abrangente, mas acho que eu pessoalmente descobri no teatro que tu podes fazer imensa coisa e podes partilhar ao outro imensa coisa, dar a conhecer imensa coisa, que dar a conhecer é o que nós andamos cá para dar a conhecer, não é? E acho que foi o que eu descobri no teatro, foi isso. Tipo, existe uma mensagem aqui, estão a ver? E uma mensagem boa que pode-se partilhar e muitas vezes é amor. E como assim teatro transmite amor? Mas é amor que transmite e mensagens bonitas. E eu acho que isso foi o que eu descobri mais. É mesmo uma coisa apaixonante, para quem vê e para quem faz. E há alguma peça ou personagem que te tenha marcado por teres interpretado alguém completamente diferente da pessoa que tu és? Olha, eu fiz uma peça, foi o ano passado, que era chamada As Insubmissas, que era sobre as mulheres da ciência e retratava muito a história de vida delas e o que elas tiveram que lutar para chegar onde chegaram. E eu fazia uma personagem que era uma personagem secundária, mas era sobre Hipácia e a discípula. Eu era a discípula. Mas foi um papel que eu adorei fazer, porque conseguimos retratar mesmo tudo o que acontecia naquela altura e o sofrimento que Hipácia teve que passar
simplesmente porque era uma mulher que gostava de pensar além, e não era assim um além tão estranho, mas era gostava de pensar, não é? E isso foi, lá está, é a mensagem que transmiti. Adorei fazer essa personagem, ir ter que ir ver vídeos da altura para tentar perceber como é que se fazia aquilo. Adorei mesmo fazer essa personagem, acho que me marcou mesmo. Jennifer, para ti o maior desafio é mesmo então decorar o texto e depois conseguir sair da tua própria pessoa para encarar uma personagem completamente diferente. Como é que tu lidas com todo este processo? Sabes que eu sinto que ainda estou a aprender. Mas de facto eu sinto que é difícil sair de mim. Se calhar nem sequer é obrigatório sair de mim, mas na minha cabeça faz-me confusão. Às vezes estou a fazer a peça e eu, pá, isto era uma coisa que eu diria na realidade eu própria. Não, tens que sair. E se calhar nem tenho que sair, mas a verdade é que isto é uma coisa que eu ainda luto muito, não é? Sentes essa necessidade, não é? Sim. E acho que o decorar o texto, pronto, eu pelo menos sigo uns certos passos, tento primeiro decorar o texto e depois encarnar melhor a personagem, né? Quando estás mais confortável com o próprio texto, que é a parte mais difícil para mim. Eu sinto que eu não sou muito uma pessoa de decorar, eu sou uma pessoa de vai lá para a frente e começa a improvisar. Mas o processo é engraçado, mas tem essa dificuldade e acho que realmente sair de nós é difícil. Eu acho que é todo um processo. Eu acho que também não existe uma linha, tu vais trabalhando até ao final. Portanto, pronto, é ir trabalhando, já assumi. Quanto tempo é que tu demoras a decorar um texto, a memorizar um texto de uma peça? É assim, também depende do tempo que eu dedico, porque eu pelo menos ainda estou a estudar também e portanto isto não é a minha vida. E às vezes gerir o tempo pode levar para ficar mesmo bem decorado, digo um mês, talvez, estar ali a debater para ficar E mesmo... todos os dias a trabalhar naquele texto, portanto? Sim, se for todos os dias a trabalhar, senão demora mais. Senão vai demorando muito mais. E vais decorando, por exemplo, tens um monte de falas, decoras assim as duas primeiras, depois quando já sabes as duas primeiras vais para baixo, como é que é o teu processo? Eu sou super confusa a decorar coisas que eu não sei decorar, mas eu é mesmo, olha, no comboio vou ler várias vezes e acho que quando eu consigo decorar melhor é quando estou mesmo com os colegas a contracenar, ou seja, estou mesmo... vou decorando pelos passos e depois pelas coisas que vamos fazendo. Por exemplo, tenho a primeira fala, que normalmente é sempre a mais difícil para mim. Isso aqui parece ridículo, mas é sempre a mais difícil porque é aquela que tu introduzes. Mas acho que vou decorando consoante o que as pessoas fazem. Eu faço-me lembrar, ele naquela altura depois deu uma mão para não sei o quê. Então é aqui que eu tenho que dizer esta frase. Mas vou no comboio, vou tipo a dizer o texto todo até que entre. Não tenho assim grande processo. E quando estás numa peça de teatro, às vezes pode acontecer esquecer-te de uma determinada fala. Como é que tu fazes nesses momentos? Tens aquela segunda fala que colocas ali para desenrascar ou é mesmo ao improviso? Um improviso. Isso já aconteceu, já aconteceu algumas vezes. E eu acho que é muito engraçado, nós pelo menos temos uma dinâmica muito boa entre colegas. Por exemplo, neste último que nós fizemos, eu enganei-me tantas vezes numa peça em específica, mas a minha colega, como também já sabia, é mais provável ela esquecer-se ali, ela acabava sempre por dar a deixar a seguir e depois continuávamos como se nada fosse, estão a ver? Mas ou é salva pelo outro, que acontece também e é muito bom, e quando fica assim um silêncio é tentar disfarçar. Pronto, também já aconteceu, fica um silêncio, eu apercebi-me, bolas, e continuo, mas estava dentro do contexto, portanto ninguém reparou, mas é um bocadinho, isso é previsto. E imaginas-te a fazer teatro no futuro? Eu gostava que ele não desaparecesse da minha vida. Agora, como se é uma coisa que eu quero fazer a nível profissional, não sei, porque eu sinto que tenho muita arte dentro de mim, não só o teatro. E que tipo de arte? Olha, gosto de tudo, gosto de cantar, gosto de pintar, gosto de poesia, que também é uma arte muito bonita, a escrita. Também estávamos a falar um bocadinho de dança, tudo um bocadinho. E eu sinto que quando levo a minha vida foco numa coisa, depois eu perco a paixão. Então eu gosto de deixar estas coisas que eu gosto muito ali, aqui. Mas nunca se sabe, também nunca digo que não sei. A terminar, que mensagem é que tu deixarias a quem gostava de ingressar no mundo do teatro e ainda não foi por receio, medo? Qual é a mensagem? Bom, não pensei muito. O teatro é suposto ser libertador. Até às vezes pode acontecer, como acontece em qualquer lado, entras num grupo de teatro e nem te identificas. Não desistas aí, procura outro, tenta ver, experimenta mesmo. É só ir. Eu era super tímida quando achei que, poderia ir para um teatro, mas eu arrisquei, fui só sozinha, adorei o dia e pensei, vou continuar cá. Ainda estou há 4 anos. E o teatro deu-te muitas ferramentas para o teu dia-a-dia? Eu acho que deu. Olha, então apresentações orais
na minha faculdade é super improviso. O que é bom, atenção, não quer dizer que me esteja a desleixar, mas é bom porque dá-te à vontade a falar com as pessoas. Acho que ficas um bocadinho com aquela mensagem de nada é assim tão sério, não é? Tipo, vai só. Portanto, achas que toda a gente devia experimentar? Acho que sim. Nem que seja ver, vão ver teatro. Vão ver teatro que é bom. Assim, um teatro uma vez por mês, ao menos, mas vão. Muito obrigada, Jennifer. Nada, foi muito bom obrigada estar a ouvir-te e perceber o impacto que o teatro tem na tua vida e a forma como tu levas o teatro. Obrigada. Espero que tenhas gostado e não te esqueças de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a Bianca E eu, a Juliana. e este foi o Podemos Debater. Até à próxima.